Você se frustra no seu trabalho como educador? Neste vídeo, discutiremos frustração e docência. A profissão docente é considerada uma das mais estressantes e a frustração com a atividade pode ser uma fonte de estresse e de emoções desagradáveis. Experimentamos a frustração quando as coisas não acontecem como esperamos ou desejamos. A frustração do professor pode vir em relação aos estudantes, colegas ou em relação à própria escola. Expectativas irreais ou muito idealizadas podem ser grande fonte de frustração e nos deixar paralisados no sentimento de impotência. Nós, professores, lidamos com frustrações e desafios diariamente. É muito comum nos frustrarmos com o desempenho de um estudante, seu comportamento, ou mesmo com a percepção de que nos faltam condições para auxiliar como gostaríamos. O professor pode estar diante de um jovem carinhoso, interessado, mas que tenha grandes dificuldades de aprendizagem. Ou se frustrar por não conseguir lidar com um estudante desinteressado ou mais opositor. Aprender a lidar com frustrações contribui para manter a saúde mental e o equilíbrio emocional, reconhecendo e aceitando sentimentos e pensamentos que podem surgir diante daquilo que não acontece como queremos. Desenvolver a resiliência é um recurso valioso. E desenvolver a empatia é também uma estratégia que colabora para minimizar a frustração, pois quando compreendemos o outro, redimensionamos a nossa dor ou a nossa raiva. É importante entender que emoções permeiam o nosso ambiente, do qual faz parte o educador, o estudante e todos que estão na escola. Cada um tem um papel nessa equação, cujo resultado pode ser gerador de maior conhecimento e de fortalecimento para as relações. O educador precisa estar consciente dos seus limites, mas também das suas potencialidades, o que favorece uma ação mais eficaz e mais condizente com a realidade. É claro que muitas vezes ocorrem situações que nos surpreendem. No entanto, se desenvolvermos nossas habilidades socioemocionais, teremos mais condições de nos fortalecermos e de conduzir a situação de modo assertivo. O desenvolvimento destas competências é um recurso protetivo para a saúde mental do educador. Nossa, Nelci, como esse assunto, esse tema das competências socioemocionais do professor é tão caro e valioso para a gente, assim como tão longevo, né? Porque desde que eu já estou educadora, acho que mais ou menos no seu tempo, né, Elci? Tipo, mais ou menos uns 33 anos, pode ser assim? Mais ou menos. Então, enquanto que nós, cada uma numa trajetória na época, né? Porque depois nós nos juntamos numa época de um projeto dentro da psiquiatria da Unifesp, justamente com essa proposta, com a proposta de colaborar com os recursos socioemocionais do professor, que até pouquíssimo tempo atrás, se vocês não vão nem acreditar, era algo que não seria visto e que inclusive era de menos valia. As pessoas podem vir a lembrar, mais ou menos uns 10 anos atrás, não é? Porque as competências cognitivas eram aquelas mais importantes e que bom que hoje a gente está olhando para estas outras competências tão importantes de que sejam desenvolvidas não só pelos alunos, mas também pelos professores, pelos adultos educadores. Então, Alci, dentro desse contexto, como o professor pode lidar com frustrações que vão além da sua possibilidade de manejo, né? Como que ele pode olhar para esse cenário, às vezes, que é limitador, né? Por exemplo, uma criança que não tenha, que, por exemplo, só possa comer dentro da escola porque não tem a condição de fazê-lo em casa. Como que você vê isso? Então, Adri, as frustrações do professor podem ser muitas, a depender um pouco também da imagem que ele tem do próprio trabalho, da própria atuação como professor. A gente costuma dizer para os professores que
A impotência, ela é uma ilusão, né? Que é aquela ideia de não, eu não posso nada, eu não consigo nada, porque é uma série de questões do contexto, né, que limitam, que trazem problemas sobre os quais eu não tenho controle. Isso é uma ilusão, porque ele tem uma potência, né, que é possível para ele. A onipotência também é uma ilusão. Não, a escola pode tudo, vai resolver tudo, o professor vai resolver todas as questões. Não, não irá. Então, entender a sua potência, o seu espaço de poder, o seu impacto junto àquele aluno e àquela comunidade é algo extremamente importante para o professor. E desenvolver uma consciência coletiva, né, de que sozinho vai ser mais difícil. Né? Eu falo que nós, como professores, temos o privilégio de o tempo todo estarmos trabalhando em conjunto e interação. Mas nem sempre a gente aproveita da força desse coletivo, da força desse estar junto. Então, também o professor unir forças com seus pares, com os outros atores educacionais, com a família, com todos aqueles que estão dentro da escola, com o próprio estudante, vai fazer com que ele possa realizar muito mais a sua ação, né? E evidentemente essa questão da frustração ela vai ficar melhor dimensionada, né? Porque também as ações vão ser compartilhadas. Excelente, você tem toda a razão e a gente ainda tem uma coisa que é bacana de compartilhar com vocês. A gente escolheu os professores, né, para poder fazer os nossos trabalhos de mestrado, inclusive nós fizemos dois, ela fez o mestrado dela, eu o meu, eu na Universidade da Unifesp, ela também, mas eu no departamento de psiquiatria e você no departamento de enfermagem. De enfermagem. Né? A pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Focando no professor, no quanto o desenvolvimento das habilidades socioemocionais do professor não apenas é essencial para ele, mas o quanto isso promove o clima favorável à educação e a todos os outros aspectos dentro da sala de aula, dentro da escola. Né? Então, esse assunto é muito, por isso que eu comecei falando que é muito caro para a gente, porque não é fácil fazer um mestrado, né? Todo mundo sabe, mas principalmente porque a gente está levando um conhecimento que a gente acredita ser de muita importância, de muita relevância, não é? E o resultado dessa nossa pesquisa, o resultado das experiências que a gente vem desenvolvendo, geraram o nosso livro, né? Educação Emocional para Professores, que vai ser publicado este ano. E a gente ressalta, né, a importância do professor continuamente buscar se desenvolver. E como o desenvolvimento das competências socioemocionais do professor se torna um fator de proteção para a sua saúde mental, né? E de bem-estar, e de satisfação com o trabalho, e de crescimento, né? Então, esse enfoque no professor, para a gente, é realmente super caro. Então, a importância do trabalho junto ao professor, e principalmente de entendimento desse professor, né? De que é preciso que ele se amplie e compreenda o quanto esse treino, essa educação socioemocional dele vai ajudar a ele, a sua família e o seu trabalho. Aqui eu quero dar uma dica muito especial para você que está interessado em saúde mental na escola. São 2 livros super especiais, escritos também por mim e por Alcione Marques e uma equipe muito bacana de profissionais. Um deles é o livro Conversando sobre Saúde Mental na Escola e o outro é Promovendo a Saúde Mental na Escola. Consulte o link. Espero que tenha gostado desse vídeo com essa temática tão importante para a educação. Acompanhe a websérie completa e para mais informações acesse o nosso site.